Muita gente fica em dúvida na hora de escolher o feitiço em uma partida do Wild Rift e às vezes acaba usando sempre o mesmo, que não é o ideal. Nesse vídeo eu vou te ajudar a pensar e decidir ali qual é o melhor feitiço para cada partida. Então, let's bora! E esse vídeo ele é mais com o objetivo de te ajudar a decidir qual feitiço você vai escolher em cada partida, mas não é um glossário, não é nenhum tipo de guia que você vai fazer todas as vezes e seguir, porque uma coisa que muita gente não entende é que os feitiços no Wild são situacionais, tá? Isso serve para os itens também, mas principalmente os feitiços. Então tem muita gente que às vezes fala, pô, que feitiço eu uso para esse campeão? Como se toda partida fosse igual e ele fosse enfrentar os mesmos adversários, e não é assim. Então, saber qual feitiço usar em cada partida é importante. E tudo que eu vou citar aqui são exemplos e situações que podem te ajudar a pensar em qual é o melhor. Mas sempre vão ter variações, sempre vai aparecer alguém nos comentários aí que fala, pô, eu uso tal feitiço para tal situação. Normal, tá? Não tem problema nenhum. A questão aqui é te fazer pensar, porque esse é um jogo que você tem que pensar muitas vezes, senão você vai sempre ficar copiando e colando tudo e talvez você não consiga se desenvolver muito no game, tá? Então eu vou usar o TF aqui de padrão, tanto faz o campeão, tá? Estou pegando ele aqui de exemplo. E antes de começar pelo fantasma, que é o primeiro feitiço, eu vou te dizer que se você tá vendo esse vídeo hoje, sábado, né? E até mais ou menos umas 6 da tarde, mais do meio-dia, 6 da tarde, você pode aproveitar o sorteio que está rolando hoje de uma skin, que eu vou fazer lá nas minhas lives, lá na Trovo. O link está aí no perfil, está na descrição. Você pode participar ainda, tá? Uma skin de 990 Wildcores. E semana que vem tem o sorteio de um passe de batalha e pelo menos mais 2 skins. Talvez 3, não vou dar spoiler. Mas é provável que tenha 2 sorteios aí de skins, mais um passe de batalha, skin no Natal também. Então já aproveita, cola nas lives aí, fortalece meu trampo e você ainda pode participar também. Fechou? Começando pelo fantasma, e eu acho que o fantasma ele é o primeiro grande ponto aqui dos feitiços, porque ele é um dos menos utilizados pelas pessoas no Wild. O que eu acho que às vezes até falta um pouquinho de visão para isso, tá? O fantasma, você vai ver ele aparecendo mais em alguns campeões da Baron Lane, né? Alguns campeões de Hard Engage, às vezes você vai ver um Darius, num Nasus, em algum campeão assim. E também na selva por alguns campeões ali, Olaf, Mastery. É claro, você pode utilizar isso em outros campeões. E para você utilizar nessas duas rotas, que é o principal, né, Selva e Baron Lane, eu recomendo que você pense em qual feitiço você vai ter que abrir mão, tá? Porque geralmente, né, você pode até ir numa lane ali de Fantasma Ignite, você pode ir de Fantasma e curar, Fantasma e outra coisa e trocar o Flash, beleza. Mas o Flash é um dos feitiços mais importantes do jogo e nem sempre, né, abrir mão do Flash pelo Fantasma é o melhor negócio. Para te dizer a real, eu acho que na maioria das vezes não é um negócio legal, não é um bom negócio. Então, muitas vezes você vai ficar com Flash e Fantasma e você vai abrir mão do Ignite, do curar, da barreira, seja o que for. E ele é um feitiço muito importante, principalmente na Baron Lane, né, que é o lugar que você vai trocar bastante. Né? Você vai ter várias matchups ali que muitas vezes vai ser decidida no detalhe, na troca, e ter o Ignite ou ter a barreira faz muita diferença, então você precisa pesar isso. E na selva nem faz muito sentido, porque você vai ter que ter o Smite, já começa por aí, e aí o outro feitiço que você vai tirar é o Flash pelo Fantasma. Você pode fazer isso? Até pode, mas aí eu acho que vale a pena você considerar uma coisa importante. O quanto o fantasma vai realmente te ajudar a chegar na backline, a chegar nos campeões que você quer encostar, e o quanto você consegue sair depois disso. Porque às vezes muita gente vai pegar no Mastery, por exemplo, e o Mastery é um campeão que não tem mobilidade, né? E aí ele vai chegar no time adversário, limpando todo mundo e vai fazer a festa. Mas se o time adversário tem algumas habilidades de controle de grupo, de controle de área, que faz com que o Mastery fique meio preso, não adianta nada você ter fantasma, porque você vai tomar um CC ali, não vai conseguir fazer muito mais do que isso, e aí depois disso vai virar só abalo, né? Você vai ficar preso ali, você não consegue flechar, você não consegue sair para voltar depois, e tudo vai desandar com isso aí. Então, eu acho que você precisa pensar nisso também, tá? O quanto você consegue sair. Se você está enfrentando um time que não tem controle de grupo, mas tem um range alto, que você precisa chegar perto deles, que eles ficam muito longe, talvez o fantasma seja uma opção boa sim. Mas se tiver alguns controles de grupos ali mais perigosos, que você vai precisar do flash para se reposicionar, não recomendo trocar o flash pelo fantasma não, tá? Mesmo que você ganhe muita velocidade, o Mastery já é um campeão que tem muita velocidade. O Olaf já é um campeão que tem muita velocidade. Então essas são coisas que vale a pena considerar e eu utilizo numa outra situação que é no mid, tá? Muita gente me pergunta nas lives, pô, por que você usa fantasma em quase todos os campeões do mid? Aí é uma característica minha. Tô dizendo que eu recomendo para vocês usarem não. Mas eu gosto muito de rotacionar o mapa. E eu acho que o fantasma ele te dá essa mobilidade para você sair do mid e aparecer em outras rotas muito rápido. Ou se você aparecer em outra rota, você voltar muito rápido no fantasma. Então sempre que tem uma possibilidade ali de eu abrir mão de uma barreira, de um ignite, de um curar, de alguma coisa assim,
eu uso fantasma, eu gosto, tá? Mas se outro feitiço for muito mais importante, a barreira, né? Pô, preciso muito da barreira para sobreviver, de outro feitiço, aí esquece. O segundo feitiço aqui eu não vou falar porque é um feitiço de Aran, acho que nem vale a pena a gente abordar nisso. O curar. O curar é um feitiço que você vê mais na Dragon Lane, mas você pode ver na rota do meio também. Eu recomendo ele, eu não acho que o curar no Wild está muito forte. Então não recomendo ele em muitas situações, mas para campeões suportes que vão se aproveitar da cura, que vão utilizar itens como Turíbulo, Eco Harmônico pode ser uma boa. No mid também pode ser, porque você ganha aquele move speed bem rápido e ganha um pouquinho de cura. Mas eu acho que no Wild atualmente não é um feitiço muito destacado não. Tá? Eu acho que na maioria das vezes que você precisar de uma proteçãozinha a mais, você vai querer usar barreira. Então eu não recomendo muito curar, mas você pode utilizar sim. Não recomendo para os atiradores no momento, acho que a maioria dos atiradores vão muito bem com barreira, mas como eu falei, para suportes e para alguns campeões ali na rota do meio pode fazer sentido, e talvez em outra rota se você queira, né, criar alguma coisa diferente, mas aí depende muito do seu playstyle, né, de como você joga. Passando para clareza, que também não vou falar que é outro feitiço de Aran, né? Indo para barreira, que a gente até comentou um pouquinho, mas barreira é um dos melhores feitiços do jogo atualmente. Então, ele pode aparecer na Dragon Lane, ele pode aparecer na rota do meio, ele pode aparecer na rota do Barão. Só não é muito visto na selva. Mas tirando isso, é um feitiço aí que você pode utilizar em qualquer rota, com exceção da selva. Eu recomendo em situações onde você vai ter algum campeão de burst do outro lado, algum campeão que pode te dificultar muito. Na rota do meio, se você estiver enfrentando um assassino, ou um campeão como o Veigar, como a Lux, que costumam te dar 100-0, né? Você morre, se você tomar uma skill, você pode morrer de uma vez só. Então é uma boa opção. Na Battle Lane também, algumas matchups mais difíceis você pode usar barreira. Na Dragon Lane, para os atiradores é o mais comum. Para alguns suportes também, pode ser uma boa opção, mas geralmente isso aqui fica mais com atirador, tá? Suporte vai optar ali para um exaustão, ignite ou curar, na maioria das vezes, depende ali do jogo. E eu acho que a barreira é mais esse feitiço onde você precisa prevenir de tomar o 100-0, ou se tem algum assassino como o Fizz, como o Zed, que pode te burstar e você acabar morrendo. Então, leva mais para esse lado, tá? Se do time adversário tem campeões que podem te dar esse 100-0 com mais facilidade. Se tiver esse tipo de campeão, aí você pode cogitar a barreira, que me parece, né, o mais natural para essas situações, mas você pode usar o curar também, você pode usar outras opções. E um feitiço que muitas vezes é ignorado e o pessoal não utiliza, eu não entendo porque, é o exaustão. O exaustão, além de reduzir a velocidade de movimento do alvo, ele reduz o dano causado também por ele nos próximos 2,5 segundos, em 40%. E não é um negócio exclusivo para suporte só não. O suporte usa exaustão. Não, você pode usar na rota do meio, você pode usar na rota do barão. Atirador eu não recomendo tanto. Pode usar, mas eu não recomendo tanto. Mas ele pode aparecer em qualquer uma das rotas, tá? Desde que você tenha assassinos que são muito perigosos do outro lado. E se tiver pelo menos um assassino, eu recomendo que alguém do seu time tenha uma exaustão. Se tiver 2, 3, vocês precisam, pelo amor de Deus, de pelo menos um exaustão, se não 2, né? Dependendo de quantos assassinos tem do outro lado. E não é tão difícil você enfrentar, sei lá, um Zed no top, uma Kali no mid e um Rengar na selva. Pô, são 3 assassins. Se você tiver um exaustão só, pode faltar. Então, nesses casos aí, 2 exaustões para o time pode ser bem importante. E ele é um feitiço mais para esses casos, tá? Você pode utilizar para outros campeões. Se você jogar esse exaustão no atirador adversário, no mid adversário, e um campeão que causa muito dano, ele também vai te ajudar bastante porque vai reduzir o dano desse alvo. Então, é uma boa opção. Mas, né, sempre eu recomendo que você leve isso um pouco mais em consideração, o lance dos assassinos, né, desses campeões. Se tiver um assassino e tiver esses outros campeões que podem causar muito dano também, o exaustão com certeza é uma ótima opção e você pode levar ele em conta aí, independente da rota que você jogue, tá? O Flash, esse aqui eu não vou nem perder muito tempo nele, porque é o feitiço mais importante do jogo. Pode ter gente que acha ele meio ruim, porque ele só dá um leve dash, né, para alguma direção, mas isso daqui muda o jogo completamente. Se você usa o Flash no momento certo, na hora certa, na teamfight certa, você pode ganhar uma teamfight sozinho, ganhar o jogo por conta do Flash. Só de você evitar morrer ou de você se posicionar para um lugar melhor, que você consegue pegar alguém do time adversário que ia causar muito dano, isso já não tem nem comparação, é incrível, né? Para fase de rotas ali, às vezes você vai morrer, você usa um flash, você se reposiciona e às vezes até dá outplay, você mata a pessoa que ia te matar por conta do flash que você usou. Então acho que não tem nem muita discussão, né? Você pode talvez não gostar do flash por algum motivo, mas é o melhor feitiço do jogo e você vai utilizar em 95% das vezes, sem dúvida nenhuma. Passando para o incendiar, o incendiar ele é uma opção que pode aparecer na rota do meio, é um dos feitiços universais também, aparece na rota do meio,
aparece na Baron Lane, aparece na Dragon Lane e às vezes até na selva, né? Tem alguns campeões que vão de golpear o smite e incendiar, isso não é tão raro assim, tá? Pode aparecer. O que eu recomendo para você? Primeiro, para trocas muito constantes, né? Se você está jogando na Baron Lane, se você está jogando no mid e vai ter aquela troca constante na rota, o Ignite pode ser uma boa opção, que às vezes é o dano que falta para você finalizar. Se você estiver jogando de assassino, o Ignite geralmente também é a melhor opção, tá? Isso, como eu dei o exemplo da troca, também serve para Baron Lane. Tá naquelas matchups mais difíceis que você vai ficar trocando o tempo todo, o Ignite é uma ótima opção. O Ignite é uma ótima opção também para os suportes, para atirador nem tanto. Mas para os suportes é uma boa opção também para aqueles que gostam de dar muito engage, tipo Rakan, Thresh, Leona. São campeões que vão muito para cima e o dano do Ignite ajuda a finalizar um alvo. Então, esse tipo de campeão também vai se aproveitar bastante disso. E uma coisa que é importante, que as pessoas esquecem às vezes, é que o incendiário ele tem o efeito das feridas dolorosas, que é o corta-cura. Então, ele reduz 60% da cura do alvo ali por um período de tempo, deixa eu ver quanto, 5 segundos. 5 segundos. Então, às vezes, você está enfrentando o Dr. Mundo, você está enfrentando o Darius, e aí vocês ficam no... Pô, tem que fazer quarta-cura, e beleza. É importante, às vezes, ter um quarta-cura no time. Mas o incendiário é um quarta-cura. E se você guardar para utilizar no momento certo, você taca ali no Doutor Mundo, você taca ali no Darius, eles param de se regenerar na hora. Então é um feitiço que é importante também por isso, tá? Vale a pena você levar em consideração na hora de pegar ele se tem campeões do outro lado com esse efeito de cura muito constante, né? É uma coisa que você deve considerar. E o Smite, por fim, esse aqui também não tem muito o que dizer, ele é feito para selva, né? Para você utilizar se você estiver jogando na selva, mas eu até entendo aí que existe algumas variações que as pessoas utilizam às vezes de suporte, já vi aparecendo na Baron Lane e tudo mais. Eu não recomendo, tá? E aí, de novo, é uma visão minha. Eu acho que você usar o Flash e o Smite em um campeão de outra rota que não é na jungle, você está perdendo um feitiço que é muito importante. Se você está na Baron Lane, você está perdendo o Ignite, que é aquele feitiço que te ajuda a finalizar. Ou você está perdendo uma Exaustão, que é um feitiço que também te ajudaria ou a fugir ou a finalizar o alvo adversário. E isso serve para as outras rotas. Então, eu particularmente só vou recomendar golpear se você estiver na selva. Tá? Se você estiver em outra rota, eu não recomendo, mas é óbvio que existem situações, existem jogadas, existe o Blitzcrank de Smite, que Smite a tapa para puxar o adversário. Pode funcionar, tá? Aí fica mais a seu critério, porém eu não recomendo muito, beleza? Então é isso, esses são os principais feitiços, né? Na verdade são todos os feitiços e as principais situações que você deve levar em consideração na hora de utilizar. Espero que isso possa te ajudar também. Se você viu até aqui, já deixa o seu likezão, né? Muito obrigado pela sua presença e espero que a gente se veja em um próximo vídeo. To what we have, you take us to the edge of